aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e estou aqui para te ajudar a entender o que é ciência de dados e como tudo isso funciona. E como de costume, vamos recapitular os principais pontos da nossa última aula. Na última aula, nós falamos sobre os perfis profissionais dentro da área de dados e falamos dos três principais. O engenheiro de dados, que é um profissional que tem uma aplicação um pouco mais técnica, um profissional que tem conhecimentos de programação e de infraestrutura. Falamos um pouco sobre o cientista de dados, que é aquele profissional que tem conhecimentos em estatística e matemática e com essas ferramentas, utilizando a programação, vai conseguir extrair valor do dado. E por último, o analista de dados. Esse é um profissional que tem bastante conhecimento do negócio, conhecimento de visualização de dados e storytelling, e esse é o profissional que vai ajudar a diretoria, o nível mais alto da companhia, a tomar decisões baseadas em dados, tá? Esses profissionais são super importantes. Deixamos também claro que não existe nenhum profissional hoje que sabe tudo sobre tudo. Esse profissional perfeito que conhece de tudo tem até um nome, e é o profissional unicórnio. Por quê? Porque o unicórnio não existe, tá? O que existe de fato é um time de dados. Estão várias pessoas trabalhando, cada um com seu conhecimento, vai suprir o gap do outro, e aí dessa forma, com um time de dados, a gente vai conseguir cobrir todo o ciclo de vida do dado, extrair o máximo de valor, ajudar a companhia. E se você não entendeu isso, se você teve alguma dificuldade para entender a questão dos perfis profissionais, volta na nossa última aula, eu vou deixar um card aqui em cima, clica lá, assiste o vídeo, depois você volta aqui, tá legal? E a ideia do vídeo de hoje é entender de forma um pouco mais prática como nós aplicamos a ciência de dados no nosso dia a dia, no negócio, para extrair o valor do dado, para conseguir criar aplicações, para conseguir ajudar o negócio na tomada de decisão. Como é que nós aplicamos a ciência de dados hoje? E antes da gente entrar no assunto, é importante a gente deixar um conceito muito claro, que a ciência de dados está super em alta. Então, se você escolheu se tornar um cientista de dados nesse momento, estudar o assunto, acho que é a decisão mais acertada, porque a área de fato está super em alta. E como a gente já falou nas outras aulas, por que essa área está super em alta? Principalmente porque ela ajuda o negócio a tomar decisões mais acertadas. Com decisões mais acertadas, a gente consegue segmentar e entender melhor o nosso cliente, a gente consegue aumentar a nossa receita, a gente consegue fazer previsões muito mais acuradas em vez de utilizar a média dos últimos meses. Enfim, a ciência de dados ajuda na tomada de decisão. E que empresa hoje não quer tomar decisões mais assertivas para o seu negócio? Acho que todas, né? Além disso, é importante falar também que hoje, com a ascensão da ciência de dados, com a democratização da tecnologia e com o histórico de dados, a gente consegue aplicar a ciência de dados em qualquer área dentro do meu negócio hoje. E só alguns exemplos para vocês, hoje a gente consegue aplicar todos esses conceitos na área de finanças, eu consigo fazer previsões de quanto vai ser o meu custo, eu consigo entender, de acordo com meus dados do passado, quais são as áreas da minha companhia que gastam mais, que gastam menos, e consigo fazer uma alocação de capital, de budget muito mais acurada. Eu consigo utilizar isso também dentro do meu RH, consigo identificar perfis profissionais da minha empresa, eu consigo utilizar também ciência de dados e técnicas de inteligência artificial dentro da minha engenharia. Só um exemplo disso é, por exemplo, aplicações de inteligência artificial com visão computacional. Então eu consigo criar um parâmetro de peça perfeita e consigo vasculhar todas as minhas peças para ver se elas estão dentro daquele padrão. É só um exemplo, mas tem N aplicações. Eu consigo utilizar em marketing também, a gente falou da segmentação de perfil de empregado dentro do meu RH, mas eu consigo fazer isso também para os meus clientes. Eu consigo entender qual é o comportamento do meu cliente baseado nos meus dados do passado, consigo direcionar campanhas de marketing, consigo direcionar o meu produto de acordo com a preferência do meu cliente. Tudo isso utilizando dados, utilizando ciência de dados. Dito isso, é importante dizer também que cada uma dessas áreas vão ter um tipo de aplicação diferente, vai ter um nível de complexidade diferente dos meus projetos de dados. Por isso, a gente fala em níveis de análise. Cada uma dessas áreas vai requerer ou vai envolver um nível de análise de dado diferente. E a gente tem 4 níveis hoje de análise quando a gente está falando de dados. E vamos falar um pouquinho deles agora. O primeiro nível é o nível descritivo. Depois do nível descritivo, a gente tem o nível inferencial, nós temos o nível preditivo e, por último, o nível prescritivo. Daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe de cada um deles. Mas é importante dizer que para ir do nível descritivo até o nível prescritivo, o grau de dificuldade ele vai aumentando e o valor de informação, o valor que eu vou agregar de decisão para a minha companhia, ele vai aumentando, certo? Então aumenta a dificuldade, também vai aumentar o retorno de informação que eu vou ter, certo? É importante dizer isso, tá? Vamos falar um pouquinho dessas análises. Falando um pouco da análise descritiva, essa é a análise que tenta responder a seguinte pergunta: o que aconteceu?
o que aconteceu no passado. Então essa pergunta, essa análise, ela vai olhar os dados do passado. Então, por exemplo, digamos que nós trabalhamos em uma empresa de vendas de algum produto, um produto X. Então, a partir dessa pergunta, a partir da análise descritiva, eu vou olhar os meus dados do passado. Vou entender qual que é a minha venda por mês, qual o perfil do meu cliente, qual é o meu cliente que compra mais, qual o produto que eu vendo mais. Então, eu vou olhar os meus dados do passado e eu vou fazer uma análise de fato a descrever os meus dados do passado. E aí eu já consigo ter uma ideia, eu consigo ter uma descrição completa da minha companhia, olhando somente os dados do passado, certo? Esse é o nível mais básico. Hoje qualquer empresa consegue fazer isso utilizando Excel, por exemplo, tá? O segundo nível, o segundo degrau, é a análise inferencial. Essa análise ela visa responder essa pergunta: por que aquilo aconteceu? Aqui a gente começa a utilizar hipóteses, a gente começa a testar correlações. Então, por exemplo, falando lá da nossa empresa de vendas, do nosso exemplo aqui. Então, eu vou entender, por exemplo, tem um mês que vende mais. Por que aquele mês vende mais? Então, eu vou tentar entender se é um mês que tem férias, tem alguma correlação com as férias? É porque eu vendo mais porque as crianças estão em casa? Eu vendo mais nos meses mais chuvosos, menos chuvosos. Eu vendo mais quando acontece algum fenômeno da natureza, quando acontece algum fenômeno de queda de preço, o meu valor de venda ele sobe e desce de acordo com o preço do dólar. A gente tenta encontrar, a gente começa a fazer análises inferenciais para encontrar correlações. Então essa análise é um pouco mais sofisticada do que a descritiva, mas mesmo assim, fazer essas correlações ainda é simples, tá? Avançando nas análises, a gente vai ter a análise preditiva. Essa análise visa responder o que acontecerá. O que acontecerá, eu estou falando de futuro. Nessa análise, eu começo a utilizar algumas técnicas um pouco mais sofisticadas, ou seja, a gente começa a utilizar Machine Learning e Inteligência Artificial. Então eu começo a olhar os meus dados do passado e começo a tentar prever o futuro através desses meus dados utilizando Machine Learning. Então só alguns exemplos falando de vendas. Eu tenho toda a minha massa de dados de quanto eu vendi em todos os meus meses. Eu consigo alimentar o meu modelo com esses dados e o meu modelo vai me falar: olha, você vai vender mais, de acordo com seus dados do passado, você vai vender mais em julho e dezembro. E a gente sabe que é por conta das férias, não sei, vai depender da sua análise. A gente consegue também segmentar os nossos clientes. Olha, o cliente que tem carro, por exemplo, a gente fez um modelo aqui, de acordo com o nosso modelo, o cliente que tem carro, ele é um cliente potencial. Então a gente consegue fazer várias previsões para entender o meu cliente, para entender qual que vai ser a minha demanda, para entender qual que é o mês que eu vou vender mais. O Machine Learning ajuda a gente nisso, na previsão, certo? E por último, a gente tem o suprassumo hoje da análise de dados do campo do estudo do dado, que são análises prescritivas. Essa análise ela vai me direcionar o que fazer, o que eu devo fazer. Então, baseado na minha previsão, qual que é o melhor caminho a se tomar. Então, por exemplo, o nosso caso aqui, eu já vi que meses chuvosos, por exemplo, digamos que minha previsão disse que em meses chuvosos eu vendo menos e o meu cliente potencial é o cliente que tem carro, por exemplo, é o cliente que tem o seu carro, tem o seu automóvel próprio. Então, a partir disso, eu consigo fazer uma análise que vai me dizer: olha, se mês chuvoso eu vendo menos e o cliente de carro que compra mais, por que a gente não cria uma campanha de marketing dentro dos estacionamentos, por exemplo, nos meses chuvosos? Então, através da análise prescritiva, eu vou ajudar a direcionar o meu negócio a ganhar vantagem dos meus dados, a tirar vantagem dos meus dados, tá? Então, esse é o suprassumo. Essa é a parte, é o mais top, é o topo hoje quando a gente fala da análise de dados. Por isso que é o mais difícil de se chegar. Mas é importante eu deixar um recado para vocês, principalmente quando a gente está falando de níveis de análise. E o recado é: pense grande, mas comece pequeno. O que eu quero dizer com essa frase? Hoje, boa parte das empresas querem começar fazendo análises preditivas, análises prescritivas, utilizar machine learning, porque de fato isso está no hype, isso é bonito. Mas às vezes, uma análise descritiva bem feita, eu entender bem do meu negócio, entender bem do meu cliente, já vai resolver o meu problema. Então, pense grande, pense no futuro, pense no que você pode fazer, mas começa pequeno. Começa com pequenos problemas do seu negócio, começa definindo de fato pequenos problemas e começa a utilizar a análise descritiva para você entender um pouco do seu negócio. Isso já vai te ajudar a resolver boa parte dos seus problemas. Vai por mim. Então pensa grande, pode pensar grande, mas na hora de executar, comece a executar pequeno. O que a gente chama de baby steps, né? Passo de bebê. Um passinho pequeno de cada vez. Quando você se sentir confiante, quando você já conseguir resolver boa parte dos seus problemas com um nível descritivo, vai para o nível inferencial. A partir daí, depois disso, quando tiver um bom tempo no nível inferencial, consigo resolver os problemas, consigo entender bem, vai para o nível preditivo e só aí vai para o nível prescritivo, tá? Um passo de cada vez e você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é resolver o problema do negócio, tá bom? É importante dizer, a gente já falou dos níveis de análise, mais os projetos de dados dentro da companhia, a gente tem um ciclo.
a gente tem steps, a gente tem fases que a gente segue dentro desses projetos de dados, tá? A gente tem uma receita de bolo que é para basicamente quase todos os projetos. E a ideia é que a gente discutir quais são essas fases que a gente segue hoje num projeto dentro da companhia. São algumas fases, eu coloquei 6 fases aqui, mas vai depender muito do seu projeto, tá? Mas a gente sempre começa com a primeira fase, que é definindo bem o problema de negócio. Sem o problema de negócio bem definido, você vai ter dificuldade nas suas próximas fases. Então a primeira fase, o mais importante, é sempre definir bem o problema de negócio. Qual que é o seu objetivo com aquela análise, certo? Definir o problema de negócio, você vai atrás dos seus dados. Que dados eu vou precisar utilizar para resolver o meu problema? Para começar a analisar para resolver o meu problema. Selecionou os dados, a partir daí você vai para a limpeza. E aqui que está a parte que a gente demanda mais tempo, que o cientista de dados sempre fica mais tempo, é na limpeza e organização desses dados. A fase de limpeza e organização dos dados vai levar 80% em média do seu tempo de trabalho, tá? O machine learning, a parte de modelagem, é pequenininha, é rápido. Um comando, um enter você consegue fazer. Agora limpar os dados, organizar esses dados para colocar no modelo de machine learning, por exemplo, isso demanda tempo, porque você tem que ter criatividade, tem que ter um bom conhecimento de programação, porque essa é uma fase que envolve muita paciência e criatividade do cientista de dados, tá? Então, leve em consideração isso nos seus projetos. Você vai perder bastante tempo, ou melhor, você vai investir bastante tempo na fase de limpeza de dados, tá? Até para reduzir o seu viés. Depois disso, a gente vai para a parte de analisar os dados, e aqui a gente fala de fazer uma boa análise dos seus dados, analisar bem, tentar entender as correlações, como nós já falamos. Essas duas, essa fase 4 e fase 3, elas meio que acontecem em paralelo, tá? Então você analisa, você limpa, você faz uma análise exploratória, que nós chamamos. Então essas duas fases, elas meio que acontecem em paralelo, tá? Enquanto você está limpando, você está analisando. Mas depois disso, depois dessa quarta fase, a gente vai para modelagem. E nessa fase que de fato a gente vai criar um modelo de machine learning. E como eu disse, as pessoas acham que o machine learning é o que demora mais tempo. Não, é o mais rápido. Porque o machine learning são 2 linhas de código e você consegue criar um modelo de machine learning. Então é bem fácil mesmo, tá? Não se apeguem a isso. Quando a gente estiver programando de fato em Python, criando nossos modelos, vocês vão ter uma ideia disso. E por último, o compartilhamento do resultado. Não adianta você passar todo esse processo se você não compartilhar o resultado. E se esse resultado não responder o seu problema de negócio, não resolver o seu problema de negócio, tem alguma coisa errada nesse caminho. Então, compartilhe o seu resultado e esse resultado precisa resolver o seu problema inicial, o seu problema de negócio, tá bom? E é importante dizer que a gente vai da fase 2 para a fase 3, a gente volta para a fase 2, a gente volta para a fase 1, isso não é estático, tá? Então essas fases, elas acontecem durante todo o processo de análise do meu dado, do meu processo de ciência de dados dentro da minha companhia, tá legal? Outra mensagem que é importante é que cada projeto é um projeto. Vai ter projetos na empresa que eu estou hoje que vão ter 10, 15, 20 fases. Mas vai ter um projeto, às vezes, que ele é mais curto, um projeto mais simples. Vai depender muito do projeto. Então, cada projeto vai exigir um nível de complexidade diferente. É bom deixar isso claro, porque às vezes a gente cria um padrão na nossa cabeça e a gente acha que todos os projetos vão seguir aquele padrão. E é muito pelo contrário, tá? Cada projeto é um projeto e precisa ser tratado de forma diferente, precisa de conhecimento diferente, de técnica diferente. Cada projeto é um projeto, principalmente dentro de uma empresa, tá legal? E pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido e tenha ficado um pouco mais claro como é que a gente aplica hoje ciência de dados dentro da companhia. Esse é o fim da nossa primeira temporada também. Muito obrigado para todo mundo que assistiu as aulas, deu seu feedback. A gente vai para a nossa segunda temporada agora, que é uma parte um pouco mais prática, utilizando Python. E no Python a gente vai de fato colocar a mão na massa e entender como é que isso funciona codificando no dia a dia, criando nossos modelos de machine learning, tudo bem? Eu espero você na nossa próxima temporada e nas nossas próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com a sua comunidade. A gente também está em outras redes sociais, a gente está no GitHub. Todos os slides das nossas aulas já estão lá no GitHub. A gente está no Instagram, dá um like na nossa página lá. A gente está no Twitter, segue a gente e a gente também está no LinkedIn. Curta nossas redes, siga nossas redes para você não perder nenhuma atualização. Eu vejo você na próxima aula. Falou!